Olá, sejam bem-vindos a mais uma tarde fraterna. Eu me chamo Ellen e eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Bom, quem vai fazer o nosso estudo hoje é o nosso companheiro Paulo Madeira, do Centro Espírita Apóstolo do Bem, e o tema é evoluir e progredir. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, nós vamos chamar o Coresque para cantar uma música e depois da música daremos início ao nosso estudo com uma prece inicial. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar? Já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. sei que é grande a dor. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior, Luz e lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil. Amar o Brasil. Você reclama do seu país, mas já parou pra pensar? Já parou pra pensar Que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. grande a dor. Plantar agora a semente, vem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. Nossa luz interior, Luz interior. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, a terra da esperança. E lá no céu azul, a marca da vitória, Cruzeiro do Sul. Quem tem amor não cansa de amar o Brasil, A terra da esperança, da esperança.
te agradecemos por mais uma tarde fraterna em que nós estamos reunidos em Teu nome para estudar, para refletir e para vivenciar os Seus ensinamentos. Que Jesus possa estar ao nosso lado, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, a uma tarde fraterna nossa, nesse mês de julho, com o nosso tema proposto de evoluir e progredir. E nós teremos em torno de 67% do tempo que normalmente temos para as palestras presenciais. Então, um tempo bem reduzido, como o tema propõe uma grandiosidade de pontos, né? Nós vamos resumir, né, esse tema, que tem muita parte científica e religiosa também. Então, vamos dar início observando lá no nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Está no túmulo de Kardec, lá na França, na Pedra Superior, escrito. E você pode observar que ele cita o progredir sempre. Esse sempre quer dizer ininterruptamente. O Senhor deve interromper esse processo de progresso. Principalmente nós que somos seres perfectíveis, né? Fomos criados simples, ignorantes e inocentes, né? Quando encarnamos como chegamos a mônadas, encarnamos com essa condição. Mas perfectíveis, podemos aprender tudo. Somos abertos a isso. Mas sempre progredir, sempre, sempre, sempre. Não devemos parar nunca. Atingir a perfeição na totalidade nós não vamos. Temos uma perfeição relativa para ser atingida, para poder entender melhor o nosso Criador, o nosso Pai maior. Mas como Jesus. E uma definição, nós colocamos umas 3 definições de evolução, que muitas vezes as pessoas utilizam evolução e progresso sem diferenças. Evolução pode ser definida em poucas palavras como um processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo. E isso pode provocar um surgimento de novas espécies a partir de uma pré-existente. Então, variação e adaptação. Então, adaptar-se ao meio, como alguns animais fazem, de acordo com o clima, o frio, o quente, o clima mais ameno. Alguns animais conseguem viver no deserto, outros na neve. Então, isso é um processo de adaptação. Isso faz parte da evolução. O metabolismo evolui. Isso faz parte da evolução. E a variação também vai sofrendo depois dessa adaptação. Se o clima varia, o organismo, num período extenso, vai sofrer a variação. Não são coisas imediatistas. É de acordo com o tempo. Tudo no seu devido lugar, no devido tempo. Outra definição para a evolução, na biologia, é uma mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos, de uma geração para outra. Esse processo faz com que as populações de organismos mudem e se diversifiquem ao longo do tempo. Bom, já falamos isso na definição anterior, mas esse é específico na biologia, evolução, mudança das características hereditárias a nível de genes. Cromossomos e genes, né, que nós temos, onde para a formação do nosso corpo se utiliza apenas 2,5% apenas do DNA. E o restante? Então nós estamos em processo de evolução ainda. Devemos passar por muita evolução ainda. Progresso, nem se fala. Então vamos para uma outra. Evolução humana é a origem, é a evolução do Homo sapiens como espécie distinta de outros hominídeos, como dos grandes macacos e mamíferos placentários. Aí vamos entrar um pouco na definição darwiniana, como vamos ver a seguir. Mas vamos relembrar um pouquinho. Segundo Emmanuel, é de conhecimento que uma comunidade de espíritos puros apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a organização de direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Essas 2 vezes, como
os desenhos nos mostram no slide, a primeira vez foi para a formação do próprio planeta Terra, onde Jesus Cristo, nosso governador, nosso guia, modelo, governador do nosso planeta, criou o planeta Terra. Ele se reuniu, verificou-se, quando se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no espaço, no tempo, as balizas do sistema cosmogônico. Então, aquela matéria ignição, a poeira cósmica, ela foi juntada ali. Na formação do sistema solar, o sistema solar demorou, segundo os cientistas, demorou aproximadamente 700 milhões de anos para se compor, com os planetas que nós temos aí. Os planetas mais próximos do Sol são os que têm mais rochas e metais, são os mais quentes, obviamente, e os mais afastados já possuem uma grande parte gasosa, são os mais frios, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno. E o planeta Terra está num ponto abençoado para a vida como ela é, como nós somos, a vida como nós a entendemos aqui. Que Deus da água, onde deveria ter a água no seu estado líquido. Se afastássemos mais a Terra do Sol, ele iria se congelar. Se chegasse mais perto, ele ia se evaporar. Aqui nós temos até a água, encontramos a água quando submetemos a água a diferentes temperaturas, ela no estado gasoso, estado sólido e estado líquido, propício ao surgimento da vida. Agora, e logicamente, nesse processo de 700 milhões de anos para se formar o sistema solar, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões, né, de anos, e depende do tipo de datação, mas não nos interessa isso, assim, precisão em um espaço muito grande de tempo. Só que quando estava sendo formada, ela ainda teve a parte o choque com o protoplaneta, que foi a Theia, né, quando tinha mais ou menos 80 milhões, a Terra já tinha 80 milhões, o sistema solar tinha 80 milhões de anos. Então houve esse choque com o protoplaneta Theia, onde se originou os destroços, a Lua, que nos dá esse equilíbrio no eixo, a formação das nossas estações, sistema primavera, verão, outono, inverno, onde tudo te dá a possibilidade da vida aqui. Isso colaborou também para depois a formação da própria vida aqui. E a Lua é grande, importante, tem a grande importância nisso, a formação das marés, né? E temos ainda isso, a atmosfera, ionosfera, que elas foram se formando com o tempo, e o planeta foi se resfriando depois com o tempo, a fim de ter a água no estado líquido, né? Tinha essa necessidade. E os metais foram ficando mais profundo, o ferro, o centro da Terra, praticamente ferro em estado líquido, onde é permitido nesse movimento de rotação, mais de 28 mil quilômetros por hora, né, que é o movimento que a Terra faz. E deu condições de se formar um campo magnético que protege a Terra com a magnetosfera dos raios solares. Tudo isso que te propõe depois a vida, o início da vida, tudo isso. Porque imagina as emissões dos raios da coroa do Sol coronal, se nos alcançassem aqui. As irradiações, né, que não dá para se suportar tanto, que os astronautas utilizam roupas especiais para o espaço. Aqui na Terra nós temos um exemplo do ser mais forte que tem aqui, que é o urso d'água, né, que 1 milímetro mais ou menos, que já encontrar um pouquinho maior, que é o chamado dos tardígrados. Ele suporta temperaturas a quase 0 grau Kelvin, suporta irradiações, ele já foi ao espaço, se reproduziu e voltou à Terra, né? É chamado de urso d'água, tem 8 pernas, mas muito pequenos, seres bem diminutos, mas são os mais resistentes, suportam pressões gigantescas,
temperaturas vulcânicas, e está em estudo aprofundado disso. Então, nós chegamos no criacionismo e evolucionismo, porque a Terra passou por esse processo todo para ter condição de ter vida aqui. Mas aí tá, veio a vida, mas como? O criacionismo e o evolucionismo são duas teorias que buscam explicar a criação e a evolução da vida no universo. O criacionismo baseia-se nos livros sagrados, das religiões monoteístas, o Torá no judaísmo, a Bíblia no cristianismo, o Corão no islamismo. Defende que a vida e o universo foram criados por um ser sobrenatural, um Deus onipotente e benevolente. O evolucionismo se baseia no conceito da seleção natural de Darwin, em que os seres vivos foram evoluindo e se adaptando até chegar ao ponto em que estão hoje. Portanto, o evolucionismo afirma que a vida na Terra surgiu de um ancestral comum universal há cerca de 3,8 bilhões de anos, por ser apoiado em evidências, é aceito como fato pela ciência. A ciência só aceita o que é fato, que é comprovado ali, na matéria. Já a ideia do criacionismo é baseada em relatos considerados sagrados e na fé, não em evidências. Então está aqui, o evolucionismo. Mas a vida há cerca de 3,8 bilhões de anos. A vida, como ela começou, que não se sabe, nós conhecemos a química orgânica, a inorgânica, né? A doutrina espírita nos mostra, né, que viemos a nossa essência, né, vinda do mineral, vegetal, vamos ver mais à frente isso, até chegarmos ao reino hominal. Em cada um desses nós fomos desenvolvendo alguma coisa, alguma sensação, sentimento, afinidade, até chegamos aos seres racionais que nós somos hoje. Então, esse cerca de 3,8 bilhões de anos é o início dessa vida, e aquele pulo, esse elo perdido aí entre a química orgânica e a inorgânica, a rocha, seres inanimados. Então, esse salto, esse laboratório espiritual. Porque até a ciência não sabe como que surge uma vida. Precisa de algum choquezinho, alguma coisa, para que do mineral venha alguma coisa da proteína, os aminoácidos se reunindo, formando proteínas na água e surgiu uma vida. Como um movimento, como a vida. Esse salto aí, esse elo, é que o laboratório espiritual nos mostra. E uma paleontóloga na França descobriu que o esfenoide é um osso da mandíbula, ao longo, esse que tem um formato de borboleta, ao longo do tempo sofreu inclinações, resultando no aumento da calota craniana e da massa encefálica, tornando o homem mais inteligente e mais ereto, derrubando assim a teoria das savanas. Essa teoria das savanas, aí já vamos entrar um pouco na parte do cérebro. Como foi desenvolvendo, a vida foi desenvolvendo, o homem também, né? Depois que surgiu aqui o homem, ele desenvolveu a ponto de raciocinar. Mas o cérebro sofreu muitas variações. A teoria das savanas é uma que dizia que o homem, ao andar em 4 patas, lá um tempo atrás, no mundo primitivo, né, andando nas 4 patas, ele tinha que se erguer, talvez subir em árvores também, mas a savana tem aquelas plantas, né, então você tinha que se erguer para poder enxergar a caça, predadores que somos. Tinha que enxergar a caça. E para isso você tinha que começar a se erguer. Só que foi um processo que demorou milhares de anos. Né? E você começou a liberar os membros superiores para usar em outras coisas. Lanças para caça e outras coisas. E assim fomos evoluindo. Isso é evolução. Você não precisou raciocinar muito para isso. Você foi sofrendo isso. A própria coluna, que era curvada, ela foi ficando mais ereta, o que tornou o homem um pouco mais frágil nesse ponto da verticalidade da coluna, né, que houve maior pressão nos discos. Então, que se você faz algum exercício erradamente, começa a levantar peso erradamente, dormir erradamente, em posições não adequadas, você começa a sentir pressões nos discos. Isso tornou o homem um pouco mais frágil nesse sentido. Mas a evolução do cérebro serviu, porque ele se ergueu. A teoria das savanas caiu com essa descoberta dessa paleontóloga da esfenoide, que vem sofrendo essas variações. Em 60 milhões de anos, sofreu 5 inclinações. E essas inclinações, a última foi há 170 mil anos, já foi no Homo sapiens.
O cérebro, essas inclinações permitem que o cérebro cresça mais, então ele foi ficando maior, o cérebro. Não necessariamente o crânio, o cérebro. Então, consequentemente, o homem mais inteligente. E qual o momento que nós somos mais inteligentes? É na infância. Na infância nós somos mais inteligentes. Nós temos em torno de 100 trilhões de neurônios. E nós temos a metade na idade adulta. Então, é muita coisa, é muita diferença. Um bebê, ele capta 800 sons diferentes, e o adulto só 40. Então, a infância é um momento que você pode aprender mais coisas, captar mais coisas que estão à sua volta. Sons, principalmente, gestos, vozes, né? Tudo. Você capta imagem. Né? A imagem, então, 75% dessa parte de tudo que a gente capta, e aprende, e memoriza e retém de conhecimento é imagem. Obviamente, se você não tem imagem, outros sentidos vão recompensar isso. Né? Mas você tem essa maior chance de aprendizado na infância. Nós somos mais inteligentes, nós captamos tudo à nossa volta. Né? E quando chega na idade adulta, nós temos a metade desses 100 trilhões de neurônios. Então, pode ser adquirida até como um QI. Né? Nós temos o QI, que é a medida, o quociente de inteligência. Albert Einstein, Stephen Hawking, que já desencarnaram, mas tem o Bill Gates, esse 160 de QI, a medida de QI desses homens. São homens fora do normal. Mas uma garota, atualmente, como já falaram que tem crianças que estão nascendo com essa inclinação do crânio diferente, a esfenoide, tem uma garota de 12 anos, a Lydia Sebastian, britânica com 12 anos, que ela tem um QI de 162, e ela disse que estudou, mas não achou muita dificuldade. Tem um QI maior do que desses caras aí. Então, isso é a evolução do cérebro. O cérebro vai evoluindo com o tempo. E o aprendizado nosso soma isso daí. Então, os sabores, odores que nós sentimos de acordo com o cérebro, o que memorizamos, tudo isso na infância nós fazemos de uma maneira estupenda. Tanto que hoje nós usamos conhecimento que tivemos no decorrer de nossas vidas. Né? E os espíritos nos falam, Kardec no livro As Profecias de Kardec, né? E na questão 32 também do livro dos espíritos, que ele pergunta para o que vem lá escrito? Vem os sabores, odores e os sons, as qualidades, são modificações de uma única substância primitiva. E os nossos órgãos, eles só existem devido à disposição, né, para que possa sentir isso aí. Né? Você pode perceber o som pelo ouvido. Você pode enxergar pelos olhos. Nossos órgãos estão à disposição de nós nesses sentidos. Os espíritos superiores, eles conseguem ouvir a cor, porque a cor é frequência. Eles conseguem enxergar o som, porque são ondas. Então, são coisas que nós não conseguimos fazer, porque nós temos as limitações das disposições desses órgãos. Isso é evolutivo. Né? Nós, se pudéssemos ouvir o vermelho, ouvir o verde, não é, mas para os espíritos superiores eles podem fazer isso. Involução. Só para uma passagem rápida, é o conceito do que é significado, porque também você pode deixar de evoluir e involuir. Tudo aquilo que apresenta uma deterioração gradual, desgaste ou retrocesso, sofre uma involução. Evolução e involução são termos que nem sempre podem ser avaliados objetivamente. Né? Em relação a certos aspectos, é possível estabelecer um critério para dizer se algo evolui ou involui. Exemplo.
Uma empresa vende menos produtos que no ano anterior, há uma involução clara. As sociedades terraplanistas defendem que o planeta Terra tem a forma achatada, mesmo com todas as evidências comprovadas de sua esfericidade. Existe um grupo de pessoas que ainda tem essa ideia de que a Terra é plana, como ela, há muitos anos atrás, foi considerada também chata, plana. Não acredito na esfericidade da Terra. Isso é uma involução. É você olhar e contra a ciência, que está muito à frente, que tem várias provas, e as provas que eles mostram não são tão plausíveis assim. Entendeu? Então, isso é uma involução, é você retornar, é você involuir. No entanto, em outras áreas se trata de uma questão subjetiva. Assim, há pessoas que acreditam que o reconhecimento da homossexualidade e a liberdade sexual são sintomas da evolução da humanidade, enquanto que outros acreditam no oposto, sem entrar muito no mérito da questão. Mas existem as divergências de opiniões quanto a essa questão de involução, né, ou evolução para esse termo do homossexualismo. Evoluir e progredir ainda fica no design inteligente, além do criacionismo e evolucionismo. Ele diz que causas inteligentes são necessárias para explicar as complexas e ricas estruturas da biologia. Que essas causas são empiricamente detectáveis. Certas características biológicas desafiam o padrão darwiniano de coincidências fortuitas. Empiricamente, porque é como o ajudante de pedreiro que aprende a ser pedreiro com o pedreiro, sem ter acesso a normas técnicas, sem se aprofundar naquilo ali demais, sem ver onde está escrito como se procede para fazer aquilo ali. Ele vai aprendendo pela prática, empiricamente, esse é o aprendizado empírico. Então, eles frisam isso nesse design inteligente. É como muitos cientistas já assinaram, mais de 1000 cientistas já assinaram contra a teoria darwiniana. Mas eles são a favor do criacionismo? Não necessariamente. Design inteligente é praticamente um meio termo. Elas parecem ter havido desenhado, uma vez que o desenho necessita, logicamente, do desenhista inteligente. A aparência do desenho é citada como evidência para a existência de um desenhista, esse design. Quem é esse design? De alguma maneira, voltam ao início do criacionismo. É um Deus que a gente tenta explicar até hoje. Né? E é como se fosse uma fusão desses dois, criacionismo com evolucionismo. Estudando mais a fundo, a gente pode ver as diferenças. Progresso já vinha a ser o quê? A marcha, o movimento para adiante, o trabalho, processo, etc. Desenvolvimento, continuação, acrescentamento de uma ação, progresso de um incêndio, de uma inundação. Está no dicionário português. Então, progresso exige trabalho. Vamos ver. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 25, e tem 2.355. Se ele é filho do trabalho e põe em ação as forças da inteligência, a gente vê a importância do intelectual, da intelectualidade. O filho do trabalho. Ele é filho do trabalho. Tem filho sem pai? Não. Então, para que o progresso exista, é necessário trabalho. É necessário trabalhar. Ação. Pensamento em ação. É necessário trabalhar para se progredir. Ninguém progride pelo outro. Você pode colaborar para a evolução de um grupo. Mas para o trabalho, não. Para o progresso, não. É o filho do trabalho. Então, você tem que necessariamente trabalhar. Então, existem máximas que dizem que o trabalho enobrece o homem. Né? Sem o trabalho não se progride. É mesmo, você não consegue progresso sem trabalho. A pessoa parada, apática, ela evolui, mas ela não progride. Você parado, sentado, dormindo o dia todo, você vai evoluir, sua barba vai crescer, o seu metabolismo vai continuar trabalhando. Você talvez tenha que exercer um pequeno trabalho para levar alimento à sua boca, ingerir, porque você precisa de fluido vital. Né? Mas você não progride. Você não é aprendizado. É evolução. Joana de Ângeles, né, ela diz que o trabalho, porém, é lei da natureza mediante a qual o homem forja
fabrica o próprio progresso. O trabalho, ele forja o progresso, o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, modificando o meio também. O progresso ele pode modificar o meio. Se você chega no meio e se adapta ao meio, você está evoluindo. Você chega ao meio, você modifica, você está progredindo. É o progresso, meio ambiente que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida na comunidade social onde vive. Isso está no livro Estudos Espíritas, de Valdo Pereira Franco, Joana Diante. E o progresso, de acordo com... Gostei de botar essa citação aqui, vou botar essa citação de Martin Luther King Jr. Eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, ainda eu não sou quem eu deveria ser. Mas, graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Quer dizer, ninguém é mais o que era. Isso é um progresso também. Você, quando atua assim, você progride hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Sempre o progresso irá te permitir isso. Sempre melhorando. E a doutrina espírita nos esclarece, no Pentateuco, nas obras subsidiárias, os 3 reinos. Vamos analisar um pouquinho esses 3 reinos aí, o reino mineral, o reino vegetal. Vai passando pelo reino mineral, né? Então lá nós tínhamos, no reino mineral, nós passamos muito mais tempo, tanto que a Terra ficou muito tempo. Se o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, vamos fazer uma analogia aí, uma regrinha de 3. Se o planeta Terra tivesse 24 horas, ele tem 4,5 bilhões de anos. Se ele tivesse 24 horas de criação, o homem inteligente estaria nele apenas a 3 segundos. 3 segundos só. E olha o que o homem fez com a inteligência que ele adquiriu nesse decorrer de tempo, que não é muito tempo de acordo com o tempo de formação do planeta Terra. Olha o que ele faz com o planeta Terra. Olha o predador que ele é no planeta Terra, podendo utilizar essa inteligência para outras coisas, para progresso. Por isso que, às vezes, em alguns momentos da história, existe a involução, existe a revolução. Nós tivemos a revolução industrial, a revolução científica, na medicina. São aqueles saltos que a evolução dá. Né? Os saltos. Né? Então, os micro e macro. Mas aqueles saltos se chamam de revolução. A industrial muita gente conhece, que deu condição de chegar onde está hoje também, através da inteligência. Mas ele pode ser usado, uma bomba atômica pode ser usada para gerar energia na fissão nuclear, em Angra, nas usinas nucleares, para gerar energia elétrica, é o lado bom. Mas existe a involução, aquele que te propõe um progresso, aí você involui quando utiliza para o erro, para a guerra. Bomba atômica para exterminar pessoas como exterminaram em Hiroshima e Nagasaki. Isso é involuir, é usar para o erro. A medicina estuda-se o reino animal microcosmo. Você estuda aquilo para quê? Para entender os vírus, entender as bactérias, e a medicina criar vacinas, erradicar doenças, mas ao mesmo tempo, como essa pandemia aí, é utilizada para guerras bacteriológicas, acidentes causados ou não, né? Isso é involução. É você empacar o progresso, você está agindo ao contrário, indo contra a maré. Isso não é progresso. Mas no reino mineral, a Terra levou esse tempo todo, muito tempo, que essa essência da nossa vida, que já foi mineral, passou pelo vegetal, animal, passou muito tempo no mineral, onde nós fomos descobrindo as afinidades, né, entre os átomos. Né? E nesse mundo mineral, a Terra tem a sua memória, como o livro Memória Cósmica, né, que diz que os metais, as rochas, os minérios têm memória. Agora, como que nós vamos ler o que está memorizado ali? A mídia são os médiuns psicógrafos. Esses médiuns psicógrafos. Memória Cósmica, livro, Memória Cósmica, Hermínio Correia. Médiuns psicógrafos. Eles são como se fosse a mídia. Você precisa de um artefato eletrônico para ler o que está no pendrive ou no CD, a mídia seria esse médium, para ler o que está de memória cósmica nessas rochas. Né? E tudo está memorizado. A parede. Por isso que os lares têm a egrégora,
a egrégora, que é aquele ambiente, a ambientação formada pelos nossos sentimentos, miasmas morbíficos que são incrustados nas paredes, nas rochas, nas pedras. Isso tudo é ciência. A ciência mostra isso também. E o lado espiritual nosso, na doutrina espírita, nos esclarece a respeito disso. Então, esses miasmas morbíficos emanados pelos pensamentos ruins, deletérios nossos, eles são memorizados. Então, a parte mineral, ela tem a memória dela. Né? E outra parte, essa interação nossa com o reino vegetal, olha só, nós nos alimentamos. Nós, quando a nossa essência era mineral, afinidade vegetal, nós aprendemos outras coisas. A própria fotossíntese que nós aprendemos ali, né? A fotossíntese, que a seiva, ela vem a seiva bruta, né? Vem pela raiz, pega energia luminosa, né? Do sol, pela clorofila das folhas, e processo de fotossíntese. Isso alimenta, depois vem a seiva elaborada e distribuída por toda a planta. Olha só, é gás carbônico, água, energia luminosa e vai ser convertido em quê? Em glicose, oxigênio e água. Que depois no reino animal, isso tudo veio, foi um aprendizado nosso para o reino animal. No reino animal, que nós aprendemos o instinto de sobrevivência, mas nós temos também começando o quê? Olha o trabalho que o coração faz. É similar à fotossíntese, só que com outros elementos. É o sangue venoso, vem pelas veias do coração, a grande circulação, aí depois vai para a célula do corpo, levando oxigênio, através do batimento cardíaco, esse músculo que bate em 24 horas, são mais de 5 mil litros que passam ali, levando o sangue oxigenado com as proteínas para alimentar outros locais do corpo, participando do metabolismo. Isso tudo é evolução, que foi aprendido lá no outro reino, e veio para para o animal, o instinto. E o espírito pensa, o perispírito ordena, o corpo executa. Qualquer pensamento é executado pelo corpo. Mas para isso você precisa desse fluido vital chamado sangue. O sangue leva esse fluido vital para todos os pontos. A importância que o sangue tem. Né? E tudo é evolução. Agora, resumindo aí, mineral, matéria inerte, força mecânica, vegetal tem vitalidade, além da matéria inerte. No animal, matéria inerte, vitalidade, inteligência limitada, instinto predomina. O homem, tudo que há nos outros, mas com inteligência especial, a razão. Né? Atingimos o nível de mônadas, encarnando. Né? Aí, então, o ciclo nosso, né? O mundo primitivo, o ciclo evolutivo dos planetas também. Né? E o evoluir, o estado transitório, o estado natural é transitório, o homem liberta-se dele pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa à medida que melhor compreende e pratica essa lei. Então, nós temos que praticar a lei do amor, toda essa lei que a doutrina espírita nos esclarece, né? São várias leis, mas eu estou falando especificamente do progresso. Né? E temos que cumprir pela civilização e por nós. Mas ele é mais individual, como nós vamos ver. Na visão, o espírito terá que progredir em conhecimento e moral, ambos caminhando lado a lado. Necessariamente nisso reside a transformação profunda e não somente a superficial aparente. Não é se moldar apenas, não é se a gente às vezes não usa o termo lobo em pele de cordeiro, não sei isso aí, é do conhecimento moral. Você não pode ter falsidade na demonstração de progresso, querer mostrar o progresso, o aprendizado. Ele deve ser direcionado para o bem, senão não é progresso. Mas ele deve andar, progredir em conhecimento moral, em conhecimento e moral, aliás, ambos lado a lado.
Muitas vezes desenvolvemos mais uma parte. A parte moral fica a desejar um pouco, a parte do conhecimento. Mas o conhecimento te dá condições de entender melhor. A evolução é genérica, o progresso é individual. Depende da livre escolha e por isso requer vontade firme e desejo sincero de melhorar-se. Ou seja, genérica, a evolução, como nós falamos, se alguém é preso e chega na cadeia, foi preso por algum motivo, chega na cadeia, ele vai ter um ambiente diferente. Ele se adaptando a esse ambiente, ele está evoluindo, porque ele precisa preservar aquele dom maior que foi dado. Então, ele se adaptando ali, ele está evoluindo, não progredindo, mas ele está preservando a vida. Ele está evoluindo. Ele vai ter que cumprir regras ali que, às vezes, ele não concorda. Mas ele vai ter que cumprir. Ele sabe que não é um aprendizado bom. Mas ele vai ter que cumprir aquilo ali para se preocupando com a evolução. Isso é evolução. Mas não é progresso. Os espíritos superiores não só confirmam o progresso como lei natural, como ainda nos instruem dizendo que o homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam pelo contato social ao progresso dos outros. Claro, aqueles que são mais inteligentes têm condições de melhor assimilar as coisas, reter conhecimento com mais facilidade, seja para si mesmo, ele está progredindo. Mas ele colocando isso adiante para o próximo, para querer um mundo melhor, ele deve emanar esse conhecimento aos outros. Auxiliar no progresso dos outros, estimular aquele indivíduo para que ele progrida, que não apenas fique a cargo da evolução. Então, aqueles que sobressaírem mais estarão progredindo mais. A inteligência nos ajuda na parte moral também, porque você vai entender melhor. Quanto mais você entende, quanto mais conhecimento tem, melhor você estará progredindo também. E auxiliando, então, que é o nosso processo da caridade, auxiliar o próximo, isso aí vai auxiliar sobremaneira no seu progresso. Surge, então, uma obrigatoriedade natural para o homem, a de dedicar-se ao desenvolvimento de si mesmo e também o dever natural de ajudar no progresso coletivo do mundo, da humanidade. Fazer ressurgir das cinzas, fênix, como nessa pandemia que está aí, aquele que está auxiliando da maneira que pode, não só apenas com prece também, porque existem aqueles que não têm como ajudar fisicamente, materialmente, mas aqueles que estão de frente de trabalho, olha o progresso que eles estão adquirindo. Muitos terão que rever o conceito de muitas coisas, Muitas pessoas estarão mudando, outras não, precisam de um impacto muito maior, mas cada uma vai progredir dentro da capacidade de reter esse conhecimento. Progresso moral do homem, que decorre do progresso intelectual, facilitando o entendimento de certo e errado, torna-o mais responsável pelos seus atos, com o uso cada vez mais consciente do livre-arbítrio, que também se desenvolve a partir do progresso intelectual. Você tem conhecimento, tem condições de fazer escolhas. Você escolhe uma coisa e se abstém de outra, mas isso, só o conhecimento vai te dar condições disso, de livre-arbítrio. Livre-arbítrio sem conhecimento, sem progredir, não tem como. Quanto mais você progride, mais condição você tem de ter o livre-arbítrio, porque você está aumentando o seu conhecimento. Então você tem condição de fazer a escolha mais certa possível. A reencarnação. O Espírito nos demonstra, o Espiritismo, que a reencarnação como meio mais justo e eficaz de aprendizado e progresso, como oportunidades ilimitadas por sermos espíritos imortais. Espíritos imortais, se somos imortais, vamos progredir sempre, como está lá no início, lá no túmulo do Kardec, progredir sempre. Estaremos progredindo sempre. Não apenas nessa vida como a gente entende, em outras vidas. Nós somos espíritos imortais, vamos estar progredindo sempre, aumentando, ampliando o conhecimento do espiritismo. Ele mostra isso. Outras religiões, às vezes, elas empacam o progresso, como na Inquisição o progresso foi empacado de uma maneira enorme. Tanto que a igreja veio pedir desculpas, depois do próprio Galilei, a igreja pediu desculpas à família, a esse grande cientista que teve, grande estudioso, foi pedir desculpa por ser retraído nos seus estudos. E de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? A doutrina espírita, ela contribui para o progresso moral, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Isso está na pergunta 799, do Livro dos Espíritos.
E o Espiritismo faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. O verdadeiro interesse nosso. Não aquele do imediatismo, aquele interesse imediatista que nós temos por sermos imperfeitos ainda. Nós temos que encarar uma vida futura, você olhando o progresso moral, destruindo o materialismo, visando uma vida futura. Que o materialismo, a própria ciência mostra que a matéria nem existe. Né? Quando vão tentando descobrir a essência de Deus, a ciência, né, que trata mais da prova, da comprovação da coisa, que é como comprovar a existência de Deus, viajando no mundo microscópico para poder entender o cosmos. Cosmos vem de belo, cosméticos vem de cosmos, né? Belo, trabalho, a mulher não usa cosméticos para beleza. Então a gente quer entender esse belo, mas tem que ir lá no micro. E para isso estão tentando descobrir essa partícula de Deus, que querem descobrir isso de alguma maneira. Isso é progresso também, pode ser usado para o progresso. Deus permite que a inteligência do homem seja utilizada para isso, para o progresso. Então, se adentrando, tentando descobrir átomos, ele vai para o mundo, para um microcosmo, né? E chegando lá no microcosmo, quando vão vendo o átomo, mas o átomo é o menor. Não, aí temos os prótons, os nêutrons, os elétrons, e os prótons são formados por quarks. Esses quarks são formados por quê? São manifestações vibracionais de cordas. E entram na teoria das cordas. O progresso dá condições a ele disso. Essas cordas são tão pequenas, como se fosse a matéria básica, como o elemento básico para a formação de tudo que existe. Kardec falava do fluido cósmico universal, lá muitos anos atrás, lembra o fluido cósmico universal? Essas cordas, para a gente ter uma noção, uma gota d'água, ela tem trilhões de átomos e moléculas de H2O, água. Se você pega um átomo de hidrogênio, amplia ele, aumentando ele 1 bilhão de vezes, ele vai ter em torno de 10 centímetros. Se você continua ampliando esse átomo de hidrogênio a ponto dele ficar do sistema, o tamanho do sistema solar, amplia mais, do tamanho do universo observável, que tem mais de 13 bilhões e meio de anos. Que nós só enxergamos o universo até onde a luz nos permite. Então, se você pudesse transformar um átomo desse de hidrogênio no universo, as cordas ainda teriam o tamanho de uma árvore de 6, 7 metros. Para você ver, não dá para conceber algo menor que isso. E o homem vai tentando encontrar isso. Para quê? Algum motivo tem. Eles querem encontrar a partícula de Deus. Né? Tanto que nós temos aceleradores de partícula, bóson de Higgs, essas outras coisas que vão nos dando essa condição. Isso tudo é progresso. Mas será usado para quê? Com que finalidade? Como a bomba atômica foi usada para coisas boas. Que finalidade o homem quer isso? Então precisamos cuidar muito da parte moral. Progredir moralmente também. E poderá jamais implantar-se na Terra o reinado de bem? Pergunta 1019. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitar os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus. Olha só, o progresso moral e praticando a lei de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então nós temos que progredir muito ainda, evoluir e progredir muito ainda. Nossos corpos não serão os mesmos, em outros mundos de regeneração, não serão os mesmos. Teremos diferenças físicas. Por quê? Vamos tornar mais etéreo. O perispírito vai se eterizando. Então não vai haver uma necessidade de tanta densidade assim, como é a matéria, como nós a enxergamos hoje. E no mundo quântico, a física quântica está aí, mostra que tem coisas... Ele funciona de uma maneira diferente no espaço e tempo. Então nós temos que ter órgãos para perceber isso. Então vamos evoluir nisso. No mundo quântico, coisas que você, olhando, ele se comporta de uma maneira. Quando você deixa de olhar, se comporta de outra.
Porque você só enxerga com os olhos aquilo que você enxerga é que é permitido por causa da luz. Você só enxerga aquilo que você interage com o meio. E no mundo quântico não é bem assim. Não funciona assim. Né? Então nós temos que olhar, conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade, nós temos que enxergar, conhecer, enxergar o mundo com esses olhos, mas é da alma, onde você não tem aquilo de estar observando, funciona de um jeito, deixa de observar, funciona de outro. Esses olhos nos enganam por isso. Né? E a vida futura, não estando mais encoberta pela dúvida, fará o homem compreender melhor que, desde agora, no presente, preparar o seu futuro. O progresso nos permite isso. O homem está sempre querendo conhecer o passado, no presente, que é um momento fugaz, para entender, para poder planejar o futuro. Compreender o passado para, no presente, planejar o nosso futuro. E ter essa fé de ter um futuro melhor, mesmo diante das inconsistências, das coisas não tão palpáveis assim, que as coisas que nos atingem, as intempéries, os infortúnios, a gente tem que ter essa fé nesse futuro. Mas para isso você precisa progredir, ter meios de... Desde agora, por quê? Porque ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Então, mas qualquer um pode começar e fazer um novo fim. O começo como se fosse agora, no presente. Palavra do nosso Chico. Então, e a gente chega no nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, Allan Kardec. Então fica aí essa mensagem, né, devido ao nosso tempo, e que Deus nos abençoe, que os amigos espirituais possam estar nos impulsionando sempre a utilizar, querer progredir sempre e passar esse conhecimento para frente, porque certa feita um discípulo perguntou para o mestre, mestre, seria como o senhor? Um dia, ele falou, não, pelo menos se for, eu teria falado na minha missão. Porque devemos formar as pessoas para serem melhores. Se queremos um mundo melhor, temos que formar pessoas para serem melhores. Obrigado por tudo. Grande abraço a todos. Né? E que Deus nos abençoe. A gente agradece a presença de todos. Um abraço. Até a próxima.